Então, o nosso tema é ética ambiental, crises e perspectivas. Eu estava imaginando assim, eu vou falar algumas coisas que talvez vocês não tenham ouvido ainda. Então, eu vou falar devagar. Vou trazer a perspectiva budista. Ela é sempre um pouco diferente das coisas que a gente está acostumado a lidar. Sabe? Eu queria, antes de começar a falar propriamente do tema, eu queria também agradecer o convite, agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Agora eu fiquei sabendo com a professora Jussara sobre o Instituto de Bioética. Ela me disse que está há 2 anos da fundação. Assim, né? Isso é uma coisa de grande importância aqui na PUC, uma coisa de grande importância no Brasil. Esse tema da bioética, ele realmente é uma forma de encaminhar todas essas questões que a gente tem se preocupado, especialmente assim o rumo que nós vamos indo enquanto civilização, né, como que nós, enquanto pessoas também, de direção nós vamos. É de grande importância que a gente possa introduzir o tema da ética na ciência, e a bioética é uma das avenidas, é um dos trajetos possíveis para a gente introduzir isso. A Sua Santidade Dalai Lama, nesse livro que chama Universo em um Átomo, ele dialoga com cientistas. E nessa parte, uma das primeiras observações dele é que os cientistas, de modo geral, não têm uma preocupação ética com o seu próprio trabalho. É como se aquilo já tivesse embutido dentro. É como se naturalmente eles já fossem éticos. Mas quando nós vamos olhar de forma mais atenta, nós vamos ver a dificuldade que é de introduzir referenciais humanos dentro do trabalho da própria ciência. Como que nós vamos introduzir isso, né? Então eu diria assim que a bioética, a emergência desse tema na cultura, nesse momento, é de grande importância porque a forma pela qual a filosofia e a ética elas se introduziam no passado, elas vinham muito por dentro do pensamento religioso. Tinha uma conexão grande com o pensamento religioso. E a ciência como que hoje suplantou os referenciais religiosos. Nós precisamos gerar referenciais importantes que falem a própria linguagem da ciência hoje, né? Então a bioética, eu acredito que ela tem um papel de grande importância nessa área, especialmente assim. Agora, a bioética ela tem esse poder também de ouvir e de se enriquecer com diferentes culturas e diferentes tradições. Então é nesse contexto que eu entendo o convite para vir aqui falar sobre a perspectiva budista. Eu vou fazer uma abordagem não religiosa, uma abordagem mais filosófica mesmo, dentro dessa, trazer esse pensamento budista. Então, eu vou lembrar, eu precisaria justificar isso. Por que vão trazer um sacerdote budista para falar sobre algum tema que tem uma conexão com a própria ciência? Por que isso? A gente pensa, a gente chama o padre, o lama budista, quando não tem mais outra solução. Assim. Então isso pode ser um mau sinal, né? A situação está séria, realmente. Assim, né? Mas eu acho que, com certeza, não é por isso. Esse convite ele vem como uma forma de enriquecer, né? Enriquecer o debate e trazer perspectivas que venham de outras culturas, de outras abordagens. E é nessa perspectiva também que eu vou falar. Assim, né? Eu vi essa citação que se diz que quando o Ocidente entra em crise, ele se vira para o Oriente, para olhar que outras ideias poderia haver, como se fosse um manancial de outras ideias filosóficas e psicológicas e outras formas de organização. Curiosamente, a gente poderia talvez dizer o mesmo, né? Quando o Oriente está em crise, ele olha para o Ocidente. Então é maravilhoso que a gente tenha o Ocidente e o Oriente como um processo onde nós produzimos sempre um enriquecimento. Então isso é maravilhoso.
E nessa perspectiva eu não venho aqui falar como uma outra cultura dizendo que é uma cultura superior, mas apenas imaginando que todos nós estamos no mesmo barco, que aliás tem proa e popa, né? Se o barco afundar, afundamos todos juntos. Não tem nem origem dos problemas e nem tampouco uma solução que pertença a proa e popa. Todos nós estamos juntos na mesma circunstância. Então, eu queria lembrar, aliás, eu tenho que olhar para o relógio. Eu queria lembrar de como que o budismo tem colaborado nesse diálogo com a cultura contemporânea, especificamente com a ciência. Então, eu gostaria de lembrar que os pressupostos da validação da verdade no budismo, eles são um pouco diferentes dos pressupostos da validação da verdade na ciência, também nas tradições reveladas. Quando nós vamos refletir sobre alguma coisa, nós temos uma percepção de realidade. Então, a forma pela qual nós pensamos a realidade e validamos a aparência da realidade como verdadeira, ela pode mudar de acordo com as culturas e dentro das culturas com os próprios grupos, como que então a gente vai perceber que diferentes grupos, diferentes culturas validam as suas realidades de forma um pouco diferente. Então o budismo ele vai introduzir um outro aspecto. Eu vou aqui falar de forma muito breve, porque esse não é o nosso tema central, mas como ele toca o nosso tema central, eu sou obrigado a falar um pouco sobre isso também, né? Então o que acontece é assim: a ciência ela vai utilizar especialmente o método experimental, vai utilizar um processo empírico para validar a sua realidade. Então nós pensamos filosoficamente e comprovamos de modo experimental. Agora, quando no budismo nós refletimos sobre a ciência, nós percebemos que a ciência trabalha especialmente olhando seus objetos como se eles fossem independentes, separados do próprio observador.